Qual é a visão judaica dos signos do zodíaco? Pois bem, primeiro precisamos explicar que a astrologia, Chokhmat HaMazalot, a sabedoria das constelações, é uma ciência não só reconhecida pelo judaísmo, mas presente no texto bíblico em várias passagens. Por exemplo, quando Deus manda Avraham subir aos céus, olhar, contemplar o exército celestial, dizem os nossos sábios do que ele não estava fazendo nada mais do que um mapa astral. E foi mudando o seu mapa astral que ele conseguiu ter descendência. Então Avraham era um grande astrólogo. Pois bem, vamos, na verdade, fazer uma análise resumida de uma das visões judaicas místicas da Torá oculta, ou seja, da Kabbalah, sobre os signos do zodíaco. Quem estuda astrologia sabe que os 12 signos do zodíaco são divididos em 4 grupos, de acordo com os 4 elementos que há na natureza. São eles: água, fogo, ar e terra. Cada um desses elementos tem influência sobre 3 signos. A água é o elemento dos signos de Peixes, Câncer e Escorpião. O fogo está relacionado com os signos de Áries, Leão e Sagitário. O ar está relacionado com os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. E o elemento terra com os signos Touro, Virgem e Capricórnio. Acontece que esses 4 elementos, eles são, na verdade, de acordo com a Kabbalah, a representação material de 4 sefirot, das 10 com as quais Deus criou o mundo. As sefirot são, na verdade, a manifestação divina na criação. 4 dessas 10 sefirot são representadas no mundo físico por esses 4 elementos. A água é a representação material da sefirá de Chesed, ou seja, bondade ou piedade. O fogo é a representação física da sefirá de Gevurá, de bravura ou severidade. O ar é a representação física da sefirá de Ruach, vento, ou Tiferet, esplendor. E o 4º elemento, que é a terra, é a representação material física da sefirá de Malchut, de reinado. No que isso influencia as pessoas de cada um dos signos? Bem, as pessoas dos signos do elemento água, que são Peixes, Câncer e Escorpião, são pessoas relacionadas a sefirá de bondade. O personagem bíblico que mais desponta como representante desse elemento, do elemento água e do elemento piedade e bondade, é Moshe Rabbeinu, é Moisés. Afinal de contas, Moisés está muito relacionado à água. O próprio nome Moisés significa retirado da água, porque é assim que ele foi salvo por sua irmã Miriam e pela filha do faraó. E ele também morreu por causa da água, no episódio em que ele bateu na rocha, ao invés de falar com ela, de onde sairia água para toda a população, o povo de Israel no deserto. E Moisés, foi escolhido como o pastor que deveria guiar o rebanho de Israel pelo deserto, depois de libertá-los do Egito, por causa da sua piedade, da sua bondade. De acordo com a tradição judaica, Deus percebeu o quanto que ele cuidava das suas ovelhas, de fato, quando era pastor na casa do seu sogro, Jetró, com tamanho carinho, com tamanha bondade, que assim Deus o escolheu para ser o líder do seu rebanho de Israel. Outro personagem bíblico relacionado com a piedade e a bondade, que também nasceu no signo de água, de Chesed, é Avraham Avinu, o primeiro patriarca de Israel. O perigo
e das tendências de pessoas desses signos ligados à água é que a água é o elemento relacionado com os prazeres. Tudo no mundo que é prazeroso está relacionado com a água. A água não mata só a sede, ela também está presente em vários dos prazeres que tem no mundo. E a tentação maior das pessoas desse signo é se entregarem aos prazeres mundanos de uma maneira descontrolada. Qual é o seu conserto? É justamente pegar esse potencial e elevar os prazeres materiais para o serviço divino, fazendo-os se tornarem sagrados. Por exemplo, quando a gente come ou bebe, abençoa a Deus por essa bebida e essa comida, elevando esse ato material e físico ao plano espiritual. O segundo elemento é o elemento fogo, e é a representação da Sefirá, como dissemos, de bravura, de severidade. O personagem bíblico que representa essa característica, essa Sefirá, é o filho de Abraão, é Yitzhak Avinu, Isaac, que quase foi sacrificado a mando de Deus num altar com fogo. E Yitzhak era realmente dessa característica, ele era mais severo. E o personagem não bíblico que mais representa essa Sefirá era Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do primeiro livro escrito de Kabbalah, o Zohar, que quer dizer brilho, que está relacionado com fogo. Qual é a característica das pessoas nascidas nesse elemento fogo? São pessoas que têm uma energia impressionante, que, se utilizada para o mal, pode queimar as pessoas. O fogo queima. Mas se elas utilizarem essa energia para o bem, que é o seu conserto, conseguem concentrar o fogo para aquecer a água, por exemplo, para produzir coisas boas, para forjar metais, para iluminar os ambientes, porque o fogo ilumina, como o nome do primeiro livro da Kabbalah, o Zohar, que ilumina o caminho das pessoas, do ponto de vista místico. Rabbi Shimon Bar Yochai morreu em Lag BaOmer, 33º dia da contagem do Homer, que nós comemoramos acendendo fogueiras, lembrando a memória e o legado de Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, as pessoas desses signos de fogo devem utilizar sua energia para aquecer os corações, para iluminar o caminho das pessoas. O terceiro elemento é o ar, em hebraico é ruach, e a sefirá ligada ao ar, ao ruach, é tiferet, é a verdade. O personagem bíblico relacionado à verdade é o terceiro na trilogia dos patriarcas, é Yaakov Avinu, o neto de Abraão, o filho de Yitzhak. Yaakov é o patriarca da verdade. E o ar é aquele que produz uma das características humanas que mais faz o ser humano, que é a fala. Quando na criação de Adão, Deus sopra nele o sopro de vida, dizem os sábios da Kabbalah, está soprando nele a força da fala. A tentação das pessoas relacionadas com essa sefirá, que é o ar e o tiferet, é justamente utilizar esse potencial da fala, que a gente produz com o ar, que passa pelas cordas vocais, para coisas negativas. Ou seja, usar a fala para fofoca, para maledicência, para intriga, para difamação. O conserto é justamente o oposto. É o potencial incrível que essas pessoas têm de serem comunicadores do bem, de fazerem discursos e prédicas e aulas, incentivando e inspirando as pessoas a servir a Deus e a falar a verdade, e a serem honestas, ou seja, espalhar a palavra divina no mundo. E esse é o conserto dessas pessoas, cujo patriarca simbólico é Yaakov Avinu, é o nosso patriarca Jacó, que também recebeu o nome de Israel. Interessante porque um sábio contemporâneo que escreveu um dos mais importantes livros sobre o controle da fala do ponto de vista judaico, o Hafetz Haim, o seu verdadeiro nome, porque esse é o seu nome, é o apelido com o qual ele ficou famoso, porque é o nome do livro que ele escreveu, o Hafetz Haim, aquele que quer a vida. O seu nome verdadeiro era Rav Israel Meir HaKohen, ou seja, o seu nome próprio era Israel, o segundo nome de Jacó. E o Rav Israel Meir HaKohen era também de um signo relacionado à
fala ao ar. O quarto elemento é o elemento terra, que é a representação material, física, da Sefirá de Malhut, de reinado. O personagem bíblico, que é símbolo desse elemento e dessa Sefirá do reinado, é o líder judaico do presente e do futuro. Se nós perguntarmos qual é o líder judaico do passado, sem dúvida alguma, é o insuperável Moshe Rabbeinu, Moisés. Mas o líder do presente e do futuro é sem dúvida o rei Davi. Porque ele personifica o reinado de Israel e também a figura do Messias, do Mashiach. E qual é a característica dessa Sefirá de Malhut, de reinado, relacionada e representada pela terra no mundo físico? É justamente o equilíbrio, a estabilidade. A tentação e o lado negativo das pessoas desse signo, dos signos relacionados a esse elemento da terra, é a passividade, a inércia e a tristeza, a depressão. Só que o concerto é justamente o oposto, porque por outro lado essas pessoas têm um potencial incrível de, pelo equilíbrio e pela perseverança que elas têm, espalhar no mundo a alegria, servir a Deus por meio da alegria. O rei Davi não teve nenhuma vergonha de dançar que nem uma criança quando ele trouxe a arca para Jerusalém pela primeira vez, levando o povo todo ao júbilo e sendo até criticado pela sua esposa Michal. Mas o rei Davi tinha essa perseverança, essa fé em Deus inquebrantável, esse equilíbrio emocional para passar por tudo que ele passou numa vida bem difícil, cheia de desafios, e mesmo assim manter a alegria e a fé em Deus. Aquela alegria tranquila de quem acredita que tudo que acontece faz parte do planejamento divino. Então, os nascidos nos signos do elemento terra, relacionados a Sefirá de Malhut, de reinado, têm essa responsabilidade, porque são os líderes natos que têm a capacidade de inspirar as pessoas com o elemento mais importante no serviço divino, que é a alegria. Uma alegria perseverante, que não desiste e que é otimista, que não deixa o pessimismo dominá-las. Então é isso. Aqui há um resumo da leitura cabalística, judaica, dos 4 elementos que dividem os 12 signos do zodíaco em 4 grupos. Então, reflitamos sobre isso e cada um encontre ali o seu signo, o seu elemento e use o seu potencial para inspirar as pessoas a servir a Deus. É isso aí.